Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bem-vindos, estimados irmãos, à Eucaristia. Vamos renovar a nossa fé neste sacramento da presença mais excelente de Jesus no meio de nós. Hoje vamos escutar na primeira leitura: Eis que estou à porta e bato. Se alguém me abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A Eucaristia é o memorial da última ceia de Jesus, ou se quisermos, da primeira ceia de Jesus, que se repete sem fim ao longo da história. Aqui estamos nós para celebrarmos a Eucaristia sob o olhar materno da Virgem Santa Maria. Vamos-lhe pedir que ela nos ajude a celebrar bem a Eucaristia de seu Filho Jesus. E confessemos os nossos pecados. Confesso-me a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao Autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: ao anjo da igreja de Sardes escreve: eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. És considerado vivo, mas estás morto. Desperta e reanima esses restos de vida moribunda, pois verifico que as tuas obras não são perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembra-te como aceitastes a palavra que ouviste, guarda-a e arrepende-te. Se não despertares, virei como o ladrão, sem que saibas a hora em que virei ao teu encontro.
Todavia, tens em Sardes algumas pessoas que não mancharam as tuas vestes. Elas me acompanharão vestidas de branco, porque são dignas. O vencedor será revestido de vestes brancas. Não apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecê-lo-ei diante de meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja Laodiceia, escreve: assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio das criaturas de Deus. Conheço as tuas obras, não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. Mas porque és morno, isto é, nem frio nem quente, estou quase a vomitar-te da minha boca. Tu dizes: sou rico, tenho fortuna e não preciso de nada. E não sabes que és infeliz, pobre, cego e nu. Aconselho-te a comprar de mim ouro purificado pelo fogo para te enriqueceres, roupas brancas para te cobrires e ocultares a tua vergonhosa nudez, e colírio para ungires os olhos e recuperares a vista. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Sê zeloso e arrepende-te. Estou à porta e chamo. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor falo-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu também fui vencedor e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. Estima os que temem o Senhor. O vencedor sentar-se-á comigo no meu trono.
jamais será abalado. O vencedor sentar-se-á comigo no meu trono. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Deus amor nos enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas devido à multidão não podia vê-lo, porque era de pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu a um sicômoro para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, que eu hoje devo ficar em tua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: foi hospedar-se em casa de um pecador. Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Jesus deseja encontrar-se conosco e nós também desejamos encontrar-nos com Jesus. Às vezes anestesiamos este desejo de procura e, em vez de buscarmos verdadeiramente Jesus, saciamos esta sede noutras fontes. Encontramos outras respostas, sempre curtas, efêmeras, pobres, para o nosso desejo sincero de encontro com Jesus. Hoje, nesta passagem, vemos como Zaqueu, apesar de ser
um homem pecador, um cobrador de impostos, que não era bem visto aos olhos do povo de Israel, este homem identificou o desejo que havia em si de se encontrar com Jesus. E por isso faz tudo para ver Jesus passar, para que o seu olhar se cruze com o de Jesus. Era de pequena estatura, sobe a uma árvore porque quer atingir a estatura de Jesus. Ele quer encontrar-se com este Jesus que pode saciar a sua fome, a sua sede de felicidade, de sentido para a vida, da explicação de muitas coisas que na sua vida sem Jesus não faziam sentido. E Jesus, ao ver os movimentos deste homem e ao ver os nossos próprios movimentos, as nossas movimentações para irmos ao encontro de Jesus, para rezarmos, para celebrarmos a Eucaristia, para escutar e meditar a sua palavra, para peregrinarmos até este santuário, como fizestes vós que aqui estáis. Jesus, ao ver estes nossos movimentos, estes nossos desejos de alimentarmos a nossa fé, de nos encontrarmos com uma fonte de vida, de espiritualidade que só Ele nos pode dar, Jesus então faz-se generoso e toma a iniciativa e assim como disse Zaqueu, Zaqueu desce depressa, que hoje quer ficar em tua casa, também nos diz a cada um de nós. Jesus quer estabelecer na nossa vida a sua morada. Não há maior alegria para Jesus do que habitar no coração, no interior de cada um de nós. Por isso é que Ele se dá na palavra, por isso é que Ele se dá a comungar na Eucaristia. Esta comunhão que fazemos com Jesus sacramentado é a manifestação do desejo que Jesus tem de entrar dentro de nós e permanecer em nós. Nós vimos cheios de piedade comungar Jesus na Eucaristia. E muito bem, mas não devemos esquecer que Jesus fica conosco em todos os momentos da nossa vida. E por isso nunca podemos esquecer que se o comungamos, Ele permanece em nós, Ele fica conosco. Ele tem desejos de ficar em nossa casa, que na verdade somos nós que ficamos na sua, porque o nosso corpo, o nosso ser é um templo que Deus edificou para morar nele. E aqui a Virgem Maria ajuda-nos muito a entendermos o que é nós ficarmos na casa que é Jesus e Ele ficar na nossa. A Virgem Maria foi preparada por Deus para ser o templo do seu próprio Filho. A Virgem Maria ofereceu o seu ser para que o Filho de Deus habitasse nela. Mas depois é ela que verdadeiramente habita no templo de Deus, no templo que é Deus, porque o seu coração estava inteiramente em Deus. E assim dá-se a maior intimidade entre Deus e nós. E a Virgem Maria ensina-nos a viver nesta intimidade, nesta comunhão profunda com Deus, que todo ser humano tem necessidade dela. Se nós a buscamos pelos verdadeiros meios, como é este da Eucaristia, como é este de cultivar o amor a Maria, sua mãe, então nós experimentamos mais facilmente a alegria de estarmos na casa do Senhor e de Ele estar na nossa. Se nós andarmos por caminhos meios errantes, se, como dizia São João na primeira leitura, somos mornos a buscar o Senhor, andamos numa vida medíocre, a tentar ceder a tudo e a todos, a criar sempre concordismos, comodismos, então o Senhor vê que nós não vamos lá, porque ficamos a meio caminho. Nem somos frios, nem quentes. Ora, hoje o Senhor diz-nos que precisamos ser pessoas determinadas, como Zaqueu, reconhecendo a nossa pobreza, mas acreditando que em Jesus temos tudo
temos a nossa maior riqueza, que a Eucaristia que estamos a celebrar, que todos os passos que damos em cada dia para irmos ao encontro de Jesus, reconheçamos sempre que é Ele que mexe connosco. E Ele já nos vê à distância e está desejoso do maior encontro connosco. Que a nossa Eucaristia, a nossa oração, o nosso dia-a-dia seja um cruzar constante deste olhar. Que nós olhemos a Jesus e nos sintamos continuamente olhados por Ele. Irmãs e irmãos, o convite à conversão dirige-se a todos os pecadores, como Jesus o dirigiu a Zaqueu, chamando do pecado à fé e ao perdão. Oremos a Deus, Pai de bondade, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Estejam prontos a acolher os pecadores e ajudá-los a converter o coração. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que aqueles que se convertem ao Senhor após uma vida de pecado e desordem sintam o acolhimento caloroso dos fiéis. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, e contra as premissas de guerra que continuamente renascem, leva os decisores políticos a construir um mundo novo. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que os fiéis que não são frios nem são quentes ouçam a voz de Cristo que bate à sua porta e se deixem reanimar pela sua palavra. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Para que todos nós, pecadores, peçamos a Deus os sentimentos de Zaqueu e um arrependimento tão sincero como o dele. Oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, pondo no coração de todos os pecadores um grande desejo de ver Jesus e de o receber em sua casa, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja agradável e aceite por Deus Pai Todo-Poderoso.
Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição
e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Com toda a fé e confiança, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e serei salvo.
enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Eu estou à porta e chamo, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Justos, aclamai o Senhor. Os corações retos devem louvá-lo. Louvai o Senhor com a cítara. Cantai-lhe salmos ao som da harpa. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoo-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa fortaleza.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.